Olá, estamos aqui mais uma vez no Pode Falar em Direito, comigo, Feliciano, e tendo a presença belíssima, ilustríssima, maravilhosa da querida doutora Viviane Eupídio e do meu primão querido, amado, doutor Rodrigo Freire de Carvalho. Estamos aqui mais uma vez para tratar das questões que dizem respeito à saúde, especificamente abordando com mais ênfase a questão dos planos de saúde, né? Nos outros episódios da doutora Viviane, que ela deu testemunho dela de vitória contra a doença, não é? E que conseguiu, através do Poder Judiciário, com a ajuda do doutor Rodrigo, o tratamento que está contribuindo para a sua cura definitiva. Doutor Rodrigo falando das nuances que envolvem essas questões no plano de saúde. E vamos continuar abordando esses temas. Doutora Viviane, mais uma vez, muito obrigado pela presença. É uma alegria. Eu que agradeço o convite. Eu que agradeço. Rodrigão, você aqui é o prêmio, né? Muito obrigado, viu? Não, obrigado. Sempre bom estar aqui conversando. Rodrigo, assim, Vivi, no caso especificamente de vocês, né? Que vocês, no caso, você como advogada, ela como parte, né? Embora seja uma grande advogada, mas aí foi auxiliada por ti nessa questão que envolve o plano de saúde e o tratamento do câncer. Você obteve o tratamento dela, mas assim, a gente sabe que a pessoa está doente, uma doença que pode gerar o óbito, precisa de um tratamento caro, o plano nega o tratamento muitas vezes de uma forma extremamente abusiva, sem nenhum fundamento idôneo. No caso específico da Vivi, você relatou da outra vez que, inclusive, o tratamento dela tinha lá registro na Agência Nacional de Saúde como cobertura obrigatória. Cobertura obrigatória. Tinha uma resolução própria da ANS, incluindo especificamente essa medicação no rol de procedimento. Qual é a medicação, Rodrigo? Versênios. Versênios, né? Para câncer de mama especificamente? Versênios, 100 miligramas. Na época, 150 miligramas, mas o médico adequou, porque as reações estavam prejudicando o meu organismo, as reações que a medicação dá, porque ela é muito forte. E de 150, hoje eu estou tomando ela adequada pelo médico, 100 miligramas. Certo. O nome é Versênios. O laboratório é o Lini. E é próprio para câncer de mama? Ou tem outras finalidades? Tem outros tipos de câncer. Certo. Outros tipos de câncer. Nesse caso, você vejam só, o plano de saúde negou o tratamento dela, mesmo com previsão expressa de cobertura obrigatória pelo órgão regulador, que faz às vezes de fiscalizar e regulamentar o serviço de assistência à saúde. E a pessoa com risco de a doença progredir, com todas as tensões possíveis, a família toda aflita e nitidamente uma atuação extremamente abusiva do plano de saúde, porque não era para ter negado. A gente sabe que, né, atualmente, né, a jurisprudência e tal, até coloca com uma não previsão na ANS, que em tese a cobertura tem que ser porque estiver lá, mas ainda assim pode ser flexibilizada, né, em algumas hipóteses e tal. Mas enfim, no caso da Vivi, não podia ter negado de jeito nenhum. Aí eu pergunto a ti, Rodrigo, uma situação como essa, fora o tratamento, também foi pedido dano moral, não foi? Foi pedido danos morais, mas na sentença o magistrado não concedeu. Nós apelamos, né? E agora o recurso de apelação foi para o Tribunal de Justiça, né? O magistrado entendeu que não houve comprovação de danos morais, como se o caso dela não fosse um caso que os danos morais é presumido, né? Sim. É evidente que o caso dela causou um tremendo numa aflição, né? Sim. Imagine só, pessoa com tratamento de câncer, quando a pessoa consegue avançar e ela consegue chegar na cura, aí tem que tomar uma medicação para o câncer não voltar, aí o plano de saúde nega. Sim. Aí o magistrado entendeu que isso aí não é caso de danos morais. Eu entendo que esse tipo de atitude, com devido respeito do magistrado, né, não deveria acontecer. Eu acho que os planos de saúde tinham que tomar algum tipo de condenação, sanção, punição, porque a gente sabe que os danos morais, ele tem inclusive o caráter punitivo pedagógico, né? Sim, claro. E eu acho que falta ao judiciário agir de uma forma mais firme com relação a essas condenações de danos morais. Porque, imagine só, o plano de saúde pensa, eu vou negar aqui o procedimento, a pessoa vai entrar no judiciário,
às vezes nem entra. Então Sim. imagine só, se a cada 10 pessoas que tem com problema com o plano de saúde, se uma não entrar, não acionar o judiciário, o plano de saúde Sim. já criou uma grande, entre aspas, economia, né? Um saldo positivo. Um saldo positivo. E os que entram, os que acionam o judiciário, o plano de saúde, se ele for condenado, ele já tinha que dar o procedimento de qualquer jeito. Então, se ele for condenado, não vai mudar nada. Aí, quando você espera que a verdadeira punição venha através dos danos morais, Sim. aí ela não vem. Aí o magistrado acha que não foi comprovado, que não teve, que é causa de mero de sabor. Aborrecimento. Aborrecimento, Coisas do dia a dia. coisas do dia a dia, como se a pessoa com um tratamento de câncer. É muito normal você estar com medo de morrer, ter direito ao tratamento, ele ser negado é normal. É normal. Ou então você entrar com uma ação e o plano de saúde que você passou a vida todinha pagando, sugerir que você procure o SUS, né? Normalizar isso, né? Aí não foi comprovado o meu transtorno, o meu aborrecimento, a minha chateação, as minhas inseguranças, aquilo que se passou na minha cabeça. Eu, inclusive, na época, eu procurei até o psiquiatra e ele medicou ansiolíticos para mim, antidepressivos, remédio contra a síndrome do pânico. Eu fiquei com tudo isso. Sim. Não, como você ponderou, sabe, Rodrigo? E no caso da Vivi, né? É como se se todo mundo seguisse esse entendimento, né, do primeiro grau, que negou o dano moral numa situação como essa, é a mesma coisa de dizer para o plano de saúde, olha, não cumpra com seu dever contratual, com seu dever obrigacional, não cumpra. Porque o pior que vai acontecer com você é se a parte entrar na justiça, se a parte ganhar, é você ter que fazer o que você devia fazer. Só. Você só vai postar assim, então assim, está estimulando o esse plano tipo de atitude a reiterar a prática abusiva e negar um tratamento de cobertura obrigatória pela Agência Nacional de Saúde. Obrigatória. Teve um caso recente também de uma paciente que, no caso dela, foi negado um exame para saber se ela tinha um câncer. Como se tivesse negado um PET scan desse, que é comum, né? Negaram um exame para saber se ela tinha um câncer. Aí ela também ficou em estado de choque, né? Imagine só, você sem saber se você tem um câncer. Os médicos falavam que a chance era muito grande do problema que ela estava enfrentando ser um câncer no intestino. Mas logo no intestino, né? Pois é, aí imagine só. Em primeiro grau, o procedimento foi dado cobertura, né? A sentença foi procedente, mas aí não deram danos morais. Aí eu apelei ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça também não deu danos morais. Meu Deus. Aí pois bem, aí eu fiz um recurso especial e no STJ o recurso especial foi provido porque o STJ tem um entendimento consolidado que casos de urgência e emergência, que o procedimento ou a medicação é negado, os danos morais são presumidos. Ok. Então, esse recurso especial que eu fiz foi provido por esse motivo, porque o entendimento no STJ é consolidado. Urgência e emergência não tem discussão, é presumido. É o dano moral em ré ipsa, né? Você basta provar que aconteceu o evento, até porque como é que você vai provar a dor, o sofrimento, a atenção que você sentiu quando os fatos falam por si? Não é? Verdade, isso mesmo. Cadê a máquina para medir o sofrimento, né? Não, por acaso alguém duvida que o medo de morrer, tendo direito ao tratamento, ele ser negado, isso não vai causar um terrível abalo emocional, um transtorno de toda ordem? A qualquer pessoa, a qualquer ser humano. Pois é. Alguém duvida que uma pessoa que superou um câncer não vai ter medo que volte? Que volte, exato. E aí eu te pergunto, Rodrigo, nesses casos, assim, sendo no seu caso aí foi provido o recurso, o STJ ele já tem um parâmetro do valor do dano moral ou ele manda voltar para a instância ordinária fixar? Não, nesse caso aí, o STJ mesmo que fixou o valor do dano, que eu também achei baixo, R$5.000. R$5.000, vixe, foi baixo. Foi baixo. Pois é. É aquilo que nós já discutimos STJ. aqui, né? Pô, STJ tava tão orgulhoso do Tribunal da Pois é aquilo que nós discutimos aqui, né? As condenações são de valores tão baixos que... Assim, claro que a gente não deve imaginar que o dano moral é algo que vai enriquecer a pessoa. Ele não serve para isso. Não serve para isso, exatamente. Mas, ao mesmo tempo, quem causa o dano moral tem que sentir o bolso doer um pouquinho. Sabe o que é que eu acho que o judiciário poderia fazer também?
se ele está preocupado com essa questão do enriquecimento ilícito, eu acho que ele poderia condenar os planos de saúde a, por exemplo, o cliente passar 2 anos sem pagar a mensalidade. Sim, é uma sanção interessante. É uma sanção interessante. Se você soma aí quanto é a mensalidade de plano de saúde, que é um valor alto, né? Sim. Bota aí 2 anos pro cliente ficar sem Esse alívio, né? esse É alívio, isento, né? entendeu? Essa seria uma ótima ideia. Uma Viu? ótima ideia, porque aí a preocupação é com o enriquecimento ilícito, é isso? Do judiciário, a preocupação é enriquecer. É aquela a questão. Então vamos mudar a pena. Não, a indústria do dano moral. Aí É. todo mundo vai encher, vai sobrecarregar, meu irmão, o Poder Judiciário tá aí pra isso. Né? Tá aí é pra isso. Pra defender a gente, defende muito bem. Nós estamos tecendo aqui Exatamente. essas críticas pontuais numa situação pontual. Mas se não fosse o Poder Judiciário, né, a doutora Viviane não tinha recebido o tratamento dela, Não né? Vamos tinha. deixar Eu isso, não né? estaria tão É. bem quanto eu estou hoje. Aí, Poder Exatamente. Judiciário. Valeu! A intenção é apenas melhorar, né? Claro, Aperfeiçoar, aprimorar. E até que, para que não se repita. Exatamente. Porque se o plano não sentir no bolso, se não doer para ele, ele vai continuar negando. Ele vai continuar negando. E nesse aspecto, é importante que os pacientes também façam a reclamação na ANS, Sim. para a ANS multar o plano de saúde ou para ela pelo menos ter um registro de histórico sobre quantos As procedimentos, queixas, né? as queixas, ter uma contabilidade, né? Uma estatística Sim. de quantos procedimentos estão sendo negados por aquele plano. Não, de vez em A quando ANS sai, só né? vai saber se reclamar. se reclamarem, né? E a ANS também precisa multar, precisa... Pronto, a ANS poderia multar. O dinheiro vai pro paciente? não. Não vai pro consumidor. Mas a Sim. ANS multa e quem sabe assim o plano pare de fazer. É interessante isso que você falou, Rodrigo, porque existe, né, pessoal, essa agência reguladora que fiscaliza essas empresas que operam planos de saúde. De modo que quando uma empresa dessa desobedece os regulamentos da própria ANS, além de negar o direito do paciente, do consumidor do plano de saúde, a operadora está descumprindo uma regra administrativa da Agência Nacional Reguladora. De modo que, fora o ilícito civil perante o paciente, há o ilícito administrativo perante esse órgão que foi criado exatamente para que o plano não cometa abuso. Então, o que o Dr. Rodrigo está falando é uma ótima ferramenta no sentido de também fazer com que o plano cumpra com suas obrigações, porque sabe que se não cumprir pode ser multado. O dinheiro não vai para o paciente, mas o importante também é que ele pare de cometer os abusos e o paciente tem as vias judiciais, né, para ir atrás do seu direito. Exatamente. E assim, Rodrigo, numa situação que você vê comum, assim, a justiça ordinária fixar o dano moral, em que patamar mais ou menos? Aqui no estado do Ceará, geralmente o patamar é entre 5 e 10 mil reais. É, né? E assim... Quando eles fixam. Quando é condenam, concedido, né? Quando não acha que é um mero de sabor, aborrecimento, né? Geralmente 5 e 10 mil reais. É uma coisa até assim que o advogado fica constrangido, porque por isso que eu aviso logo, antes de entrar com a ação, eu aviso logo pro cliente, olha, não ache que se tiver uma condenação de danos morais aqui, que vai ser algo assim alto, Vai algo mudar a sua assim, vida. vai mudar a sua vida, porque eu não vou lhe iludir, não vai Sim. ser. Uhum. Não vai ser. Os patamares de condenação aqui é entre 5 e 10 mil e olhe lá quando Sim. é Quando concedido. dão, né? Não, e no fundo a pessoa, assim, que ela quer o tratamento, né? Mas é óbvio que todo mundo quer se sentir também de alma lavada pelo sofrimento, pelo trânsito. Imagina, meu Deus. Olha, já ir para o médico é uma coisa estressante. Numa doença grave. Aí você vai para o médico, é prescrito tratamento, aí não, agora eu tenho que ir para um advogado. Eu tenho que juntar os documentos. Não, e sobre esse ponto aí dos danos morais, eu vou lhe dizer a experiência do que eu enfrento, né? Do Sim. que é que acontece comigo. O que eu percebo é que às vezes os pacientes, os clientes, eles querem os danos morais, ainda que o valor seja baixo, porque ele quer como se fosse um ressarcimento do que ele pagou ao advogado. Sim. Porque imagine só, ele para entrar com uma demanda dessa, ele precisa pagar os honorários do advogado, né? Não é para enriquecimento. Não é para Não é para enriquecimento. E o advogado também não vai querer entrar numa demanda dessa recebendo só o valor da sucumbência.
que às vezes são arbitradas de valor inestimável, Exatamente. que é a vida e tal, aí é valor equitativo. É outro assunto que pode ser discutido em um próximo episódio. O que é que acontece? É um outro problema do judiciário, no meu entender, né? O advogado entra com a ação, consegue o tratamento. O valor da causa é elevado, vamos supor, 200 mil por ano, né? Às vezes o valor da causa não é nem elevado, mas digamos assim, você pede a cobertura de uma cirurgia que você não sabe nem qual é o valor da cirurgia. Certo. E você, além disso, pede danos morais. Aí a sentença vem acolhendo o pedido de cobertura do tratamento, do procedimento cirúrgico e concedendo danos morais de 5 mil reais, digamos assim. Certo. Aí o juiz vai e fixa a sucumbência em 10% do valor. Mas aí ele diz que o valor é só sobre os danos morais. Oi? Sério? Sério. Foi outro caso. Vivendo e aprendendo, né? Não, isso aí é sacanagem. Pois foi outro caso que nós tivemos aqui no escritório, que tivemos que ir até o STJ. Tem julgado lá, Sim. que foi assim, que veio aqui do escritório, que no primeiro grau a magistrada entendeu que a sucumbência era apenas com relação ao valor dos danos morais. O Tribunal de Justiça do Ceará confirmou esse entendimento. E aí nós tivemos que fazer um recurso especial, foi lá para o STJ não. É sobre o valor da cirurgia toda, incluindo todo o valor da cirurgia e mais sobre o valor dos danos morais, ou seja, o valor da condenação completo. Total. Sim. Aí voltou do STJ para cá, nós fizemos o cumprimento de sentença e pedimos que a Unimed, o juiz mandasse uma intimação para a Unimed apresentar o valor do procedimento cirúrgico, né? Sim. Porque nós É a base de cálculo. A base de cálculo. Aí eles apresentaram o valor do procedimento e aí nós calculamos. Aí sim, com relação aos danos morais, o valor do procedimento e foi calculado os 10% em cima desse. Mas isso aí pode ser discutido em outra interessante, situação, porque né? assim, eu me deparo muito com isso, eu até comentei isso no outro episódio com a doutora Camila. Que, assim, na DPU a gente também discute essas questões, que a DPU tem direito a honorários até quando litiga contra a União e contra o Estado. Mas aí vai para o fundo de aparelhamento da DPU, é para a instituição, né? Para a instituição se estruturar. E temos muitas demandas de saúde, e as demandas de saúde tinham o hábito do valor dos honorários de sucumbência contra o poder público, especificamente, né? Serem fixados como é que fala? Por equidade. Haja vista que seria um valor inestimável que é a vida da pessoa, etc. Sendo que aí o STJ assim, fixou no tema 1076 que quando a causa tiver um valor mensurável, os honorários de sucumbência têm que ser fixados no mínimo em 10% do valor da causa mensurável. Acabou-se. Aí eles dizem, mas não é saúde. Mas aí eu já vi decisões da STJ aplicando esse entendimento em questões de saúde, inclusive contra o poder público. Logo também contra uma entidade privada, uma operadora de plano de saúde. De maneira que isso aí é até interessante se observar, porque também, assim, pode tornar isso, talvez, uma das ferramentas que façam que o plano de saúde cometa menos abusos. Porque a partir do momento que eles sejam condenados a dar os tratamentos devidos e ainda sejam condenados a pagar honorários sucumbenciais em valores, a partir desse parâmetro, ele vai ver, não, sai caro. Sai caro descumprir a lei, sai caro ser abusivo. É melhor ser honesto. Compreende? E para o advogado também mostra um ramo interessante de trabalho. Porque, vamos supor, um tratamento de 200 mil por ano, sendo 2 anos, né? Dá 400 mil um valor da causa, você aplicar 10% sobre isso, dá um honorário sucumbencial muito interessante para o profissional da área. No caso da doutora Viviane, eu até me surpreendi que eles falaram expressamente o valor da medicação, ou seja, era algo que realmente estava incomodando. Porque se não tivesse incomodando, eles não teriam dito, justamente porque eles sabem que lá na frente isso aí vai virar uma sucumbência, né? Sim. Então a discussão deles não foi sobre a necessidade,
e sim o custo que isso vai causar a eles, né? Sim. Porque eles imaginam assim, né? Não olharam pelo âmbito da necessidade. Eu não preciso dar isso para nenhum paciente, mas se a Viviane consegue, eu vou ter que depois dar para todo paciente assim. Você não ganha dinheiro, todo mundo assim. É porque o pessoal que faz contrato de seguro, o segurador, ele faz o contrato dele para nunca ter que cumprir. O senhor obrigado, mas tem que cumprir. Ou vocês acham que os planos de saúde constroem esses hospitais aí do chão, da noite pro dia, gastando milhões porque eles não têm dinheiro? É? Pois não é. Assim, é uma coisa tão inusitada. Não sei se você viu uma decisão recente, interessante, que a parte entrou com tratamento contra o Estado e contra a União, eu acho. Mas tinha plano de saúde. E aí ganhou em face do poder público, em face do Estado e da União. Aí depois o Estado e a União foram cobrados plano de saúde. E o STJ mandou o plano pagar. Ah, interessante. Porque é muito bom pro plano, né? Como você falou, vá atrás do Estado. Inclusive Como o plano de saúde falou, para o né? caso Vá atrás do Estado. Imagine se os procuradores soubessem que eles mesmos pedem pro o Estado ir pagar dentro das petições, né? Pois não é isso, tá entendendo? Assim, é uma coisa assim que infelizmente a gente está vivenciando, mas eu também reputo como se fosse um avanço do nosso mundo jurídico. Porque assim, quando a gente fazia faculdade, né, a gente nem via essas questões, né? Era uma coisa tão... Ficou doente, reza, né? Acende vela. E a gente está conseguindo concretizar esse direito que está na Constituição de uma forma efetiva, com percalços, né, com dificuldades, mas na luta, tanto na iniciativa privada, como pela parte das defensorias públicas, e as pessoas estão conseguindo, de uma forma ou de outra, obter um provimento jurisdicional que eventualmente salvam suas vidas, né? Então, assim, de todo modo, a gente reclama da parte ruim, mas ao mesmo tempo a gente tem que louvar a parte boa, porque tudo que a gente quer é que no futuro essas demandas sejam uma coisa do passado. Tem gente que não tem plano de saúde que não sabe nem que dá para adicionar contra o Estado, Pois não é? contra a prefeitura. Que falta o remédio, pronto. E pronto, acha que... Não, a gente não vê muitas vezes reportagem na TV local, às vezes uma pessoa com doença muito grave, né? É Pelo tratamento. importantíssimo que a TV contribua, né? Os jornais passam tanta besteira assim, né? Passa acidente de carro, coisa assim que é totalmente irrelevante. Eu acho que eles tinham que ocupar o espaço que eles têm, a visibilidade que eles têm, informando, né? Muito mais interessante. Orientando a população, que tanto tem a Defensoria do Estado como tem a Defensoria da União. Exatamente. Não é? Assim, em demandas de juizado, porque eu já tive que entrar no começo da minha atuação, eu tive que entrar com ação para pedir fralda, que a pessoa precisa de fralda, sabe? É uma pessoa especial. Então, assim, seria uma demanda de juizado. Em juizado, nem de advogado ou de defensor a parte precisa, né? Ela pode exercer o jus postulante. Nos juizados existem os setores de atermação, que é a possibilidade da própria pessoa postular, ser advogado, e o juiz manda citar lá a União, o Estado, seja lá quem for. Foi uma coisa que eu notei que a virtualização atrapalhou um pouco aqui pelo menos aqui no estado do Ceará, né? Antigamente, quando uma pessoa da população que não tem condição de pagar um advogado precisava interpor alguma ação em juizado especial, ele ia lá no juizado especial, geralmente tinha uma sala da defensoria que tinha nem que fosse um estagiário, mas sempre tinha alguém lá para receber a documentação, redigir a petição inicial de 2 folhas ali na hora mesmo e tal. E aquilo ali já protocolava ali mesmo. Só que hoje em dia não. Hoje em dia eu fiquei sabendo que alguns juizados da cidade, o que é que eles fazem? Parece que a pessoa chega lá, eles entregam um endereço de e-mail, aí a pessoa manda a reclamação, relata os fatos no e-mail e manda a documentação em anexo e eles recebem lá o e-mail e transformam aquilo ali na ação. Agora imagine isso para uma pessoa leiga. Para uma pessoa sem leiga. instrução, sem estrutura, né? Assim, tem um lado bom que é até poupar a pessoa se deslocar. Exatamente. Mas ao mesmo tempo a pessoa precisa de uma orientação. Mas a pessoa vai se deslocar. Né? E a pessoa vai se deslocar do mesmo jeito porque ela não sabe nem que estão lidando dessa forma. Sim. Ela acha que ela vai ter que ir lá, né? E lá ela vai conseguir dar entrada no processo. Mas não tem a informação que muitas vezes está sendo assim, por e-mail. Sim. Então eu acho que esse ponto atrapalhou, né? Um pouco.
Não, e assim, quando a gente lida com pessoas que não têm a possibilidade de ter acesso à educação, a serviços básicos, né? Às vezes a pessoa pensa que está sendo até ousada, pensa que está fazendo uma coisa errada. Quando na verdade tem um direito, Uhum. o direito não está sendo observado e cabe toda a estrutura pública do Poder Judiciário, das próprias defensorias, enfim, de quem tiver missão institucional de prestar esse auxílio, orientá-la, né, da melhor forma possível. Na tua atuação, Rodrigo, tu observa uma diferença da postura dos juízes na justiça comum, nos juizados? Tu não vê diferença? Não, nos juizados, foi até interessante essa pergunta, porque lembra que nós conversamos sobre a questão de criarem várias especializadas para demandas de plano de saúde, né? Sim, Aí em juizado especial, como tem a questão da competência territorial, né? sim. Tinha um juizado especial, aliás, ainda tem um juizado especial aqui na cidade, que geralmente pega quase todos os processos de plano de saúde. Por quê? Porque todos os planos de saúde têm sede administrativa uma próxima da outra. É pelo bairro do réu, né? É pelo bairro, sempre a via de regra é pelo endereço do réu, né? Certo. Mas se for uma ação de indenização, de cunho indenizatório, pode ser no endereço do autor. Certo. Mas geralmente, como as pessoas às vezes não têm nenhum comprovante de endereço para mover a ação no próprio juizado da sua área, né? Eles movem na área Do réu. do réu, no caso do plano de saúde. Então, como os principais planos de saúde aqui da cidade tem uma sede administrativa uma próxima da outra, esse juizado, essa unidade desse Acabou juizado se especializando. Né? acabou se especializando. Então, eu até tomei um susto uma vez que eu tive uma ação lá, que eu fui conversar com a juíza para pedir um despacho no processo, e a magistrada estava extremamente atualizada sobre a matéria. Atenta sobre tudo, né? Atenta sobre tudo, conhecia a última resolução da ANS que tinha saído sobre Isso o é tema. legal. E aí foi aí, a partir desse momento que eu pensei, olha, a diferença de uma vara especializada, né? Entendi. Foi o que te inspirou com essa questão, né? Com essa questão. Só que ali era totalmente ao acaso, né? Ali Sim. foi uma coincidência dos planos de saúde Da situação específica da cidade de Fortaleza, que é onde da você cidade de atua, né? Fortaleza, exatamente, deles estarem tudo ali na mesma área de jurisdição daquele juizado, Entendi. né? É interessante, viu, essa questão, porque aí acaba, assim, aprimorando a atuação jurisdicional, e quanto mais aprimorada for, melhor para todo mundo, né? Para as Exatamente. partes, para os planos, Exatamente. né? Porque a pior coisa que tem também, claro que não é todo o caso, povo. Da mesma forma que tem advogado inseguro, defensor inseguro, membro do Ministério Público inseguro, tem magistrado inseguro, que quando se depara com um assunto que ele não tem muita familiaridade, ele fica meio receoso de dar uma Exatamente. decisão que possa envolver muito dinheiro. Exatamente. Ele é um ser humano como a gente. Então, assim, a pessoa estando especializada no assunto, a pessoa tem mais segurança de tudo que Exatamente. faz. Pode ser até um assunto que ela não tenha tanta afinidade, que ela não goste muito de lidar, mas de tanto ela enfrentar aquela matéria, Sim. ela passa até a gostar. Não, e Quantos facilita. advogados, no decorrer da faculdade, reconhecem uma determinada aptidão com determinada matéria, né? Gostam de uma determinada matéria, aí quando se formam, acabam arrumando emprego em um escritório que trata de um tema totalmente diferente daquilo Nada que a ele ver, imagina. nunca vi Nada na a vida, ver, nunca vi na vida. faculdade. Mas a pessoa chega lá na entrevista dizendo que conhece a matéria e que gosta muito e tudo. E aí, com o passar do tempo advogando naquela matéria, passa a gostar. Passa a se interessar, passa a querer aprofundar, passa a querer fazer uma pós-graduação. Porque de tanto lidar com aquilo, você vai começando a achar interessante, né? Lá no colégio da Letícia, acho que tem uma frase, foi de algum dos grandes gregos. Ou foi Sócrates, né? Ou foi Platão, ou foi Aristóteles, dizendo que a excelência decorre do hábito. Né? Exatamente. Da repetição, né, Vivi? E partindo do princípio, os juízes com essa Expertise ou expertise? essa expertise com relação à matéria, os processos vão até fluir Sim. com mais rapidez. Com mais rapidez. Então, o judiciário vai ficar mais descongestionado. Sim. E o cliente, o paciente, o cliente, o consumidor, ele vai ficar mais satisfeito,
vai ficar mais completo com relação ao pedido Então, dele. para o magistrado seria maravilhoso, porque ele, inclusive, ele vai passar a ter, por exemplo, um modelo de sentença que trata Sim. sobre o medicamento tal, ou um modelo de sentença Já sabe as notas técnicas sobre aquela Exatamente. medicação. Poderia sobre fluir cada- melhor. já sabe Poderia qual é a fluir resolução da ANS que Pra ele que vai, que serve, pra que que ele não vai serve. citar. melhor. Seria tão bom, né? Acho que seria até mais rápido, né? As decisões acabaram saindo mais rápido, né? Sim, com certeza. E Rodrigo, você como advogado, no caso aí dos pacientes, quais são as dicas, as sugestões? Como é que você acha que tem que ser um requerimento inicial legal? Eu acho que o requerimento inicial começa por um laudo médico bem feito. Certo. É uma dificuldade que nós advogados enfrentamos. Por quê? Porque Só um minuto, digitado de preferência, né? Porque letra de médico, né? Sabem como né? exatamente. Mas o pior o melhor, na verdade, né? Que geralmente quando chega aqui pra gente no escritório, vem digitado. Não vem, não vem. Eu acho que eles mesmos sabem que é mais fácil. Ei, minha né? letra é feia, eu tô falando assim, né? Mas não tem moral, não. Pois é, mas é uma dificuldade que nós enfrentamos na advocacia, porque a questão do laudo médico é de extrema importância. É tudo É praticamente. tudo praticamente, porque a opinião médica, ela determina o tratamento. Sim. Quem determina o tratamento é o médico. Não é o paciente que acha que vai ser aquilo, é o médico. Existem jurisprudências do STJ também falando sobre a importância do diagnóstico, Do laudo Do laudo. circunstanciado, né? do que é que ele quer fazer, se a pessoa tem um problema e tem duas soluções para aquele problema, duas possíveis tratamentos para aquele problema, é o médico de confiança do paciente que vai definir qual daqueles dois procedimentos que ele entende que é o melhor para o paciente dele. Explicando por que que o outro não serve. Explicando por que que aquele é melhor do que aquele outro. Aham. Então essa é uma dificuldade que nós enfrentamos. Por quê? Porque às vezes o cliente chega e ele vem com um laudo médico ruim. Eu sei. Não Lacônico, né? Genérico, não explica muita coisa. E aí nós pedimos, olha, fale com o seu médico para ele ser mais Detalhado. detalhista, né? E mais específico sobre o assunto. E às vezes o médico acha ruim. Se ofende, né? Se ofende. Eu já me deparei com um médico que falou que o advogado não deveria se meter No serviço dele. serviço dele. Eu gosto de rir de gente assim. Geralmente os médicos, quando falam em Aí justiça, eles já ficam Pois é, meio aí bravos, né? nesse caso aí eu disse pro cliente, olhe, fale pro seu médico que nós estamos do mesmo lado, viu? Nós estamos do Sim. mesmo lado, estamos tentando ajudar o paciente. Ele da forma dele, com Sim. o tratamento, e eu da minha forma, tentando conseguir o tratamento Sim. que foi negado junto ao plano de saúde. Mais um adendo. Não foi o meu caso. Não, não Maria. foi o caso dela. Não, e assim, Não foi o obviamente, meu caso. eu acredito que deva ser raro. Porque o profissional da saúde, ele sabe da importância do que o advogado está Sabe. falando. E o advogado pede isso não por mero capricho, não porque ele é fresco, não porque ele é cri-cri, ele pede isso porque para o juiz conceder, Exatamente. tem que estar redondo. Exatamente. Para convencimento Exatamente. Porque às vezes, estando redondo, estando lindo, bonito, o juiz nega. Exatamente. Já teve caso que o magistrado negou a tutela de urgência porque afirmou que o laudo médico não falava sobre nenhum tipo de urgência na cobertura do tratamento. Sim. Então, pelo juiz, pelo que ele viu ali, ele pensou, não, esse tratamento aqui não demanda urgência, não. Eu posso conceder, mas lá no final do processo, daqui a 2, 3 anos. Vamos aguardar a sentença. Vamos aguardar a sentença daqui a 2, 3 anos. Sim. Porque o médico não Especificou nem urgência nem emergência. nem urgência nem emergência, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu sempre destaco quando chega um cliente cliente, dessa área. Eu falo, olha, vamos ver o seu laudo médico, né? Sim. Vamos ver se está bem feito, se fala direitinho sobre a urgência, para a gente conseguir eliminar. Sei. E depois que ele traz o laudo médico, aí eu vou observar o contrato e vou pesquisar no site da ANS se aquele medicamento ou se aquele procedimento tem cobertura compulsória, né? Sim. E eu ainda dou, assim, o que eu às vezes faço, sabe? Quando eu tenho que fazer muito recurso sobre isso,
Eu não sabia da história da ANS, até porque tem muito medicamento que é pedido em face da União ou do Estado, né, que realmente não estão, mas que são registrados na Anvisa e os médicos prescrevem, porque dizem, olha, o que tem no SUS, o que tem na ANS, o caba já fez, a mulher já fez e não tem como. De modo que, às vezes eu pesquiso, sabe, nas próprias jurisprudências. Sim. Bota o nome do remédio lá nas fontes de pesquisa, só Sim. o nome do remédio, né? O princípio ativo, sei lá. É tão específico que acha logo, né? Aí chega logo, É. chega logo, sabe? É. Então, assim, isso também acho que, a título sugestivo, para quem for atuar na área, também é uma alternativa, né? Uma observação, sabe? A justiça já deu esse remédio? Porque às vezes a própria jurisprudência, ela cita a resolução correta da ANS que deve ser utilizada, né? Sim. É citado na própria jurisprudência, aí facilita para o advogado. Só que aí o que é que o advogado tem que fazer? Tem que ir lá no site da ANS da mesma forma para ver se aquela resolução Tá ainda atualizada, né? tá atualizada, se ela ainda está em vigência, se ela já não Sim. foi substituída por outra resolução. E nisso daí eu tenho que bater palmas para o site da ANS, porque o site da ANS ela informa se aquela resolução está em vigência. Interessante. Ela A última informa- atualização. Informa. Legal. O site é bacana. O site, inclusive, ele informa sobre a questão das mensalidades, né? Se o plano for individual, né? Não for um plano coletivo, o site da ANS, ela informa qual foi o percentual que foi autorizado para o reajuste anual da mensalidade daquele Legal. plano. Até para saber se o que está sendo cobrado do É interessante. consumidor está Exatamente. num valor razoável, né? Tá no valor permitido, né? Porque a ANS, ela trata sobre essa questão dos aumentos dos planos individuais, né? E evita os Por abusivos, isso né? que os planos coletivos estão em mais destaque agora, né? Porque Sim. o plano coletivo ele é negociado diretamente pelo plano de saúde com a entidade contratante, né? Sim. Então, aí, como tem essa relação e envolve a questão da quantidade de pessoas que está dentro daquele plano coletivo, tem tudo isso aí, então a ANS ela não interfere nessa parte, ela interfere na questão dos planos individuais, né? Que tem menos poder de barganha, Menos poder de barganha, não tem representação. não tem positiva. representação, exige uma fiscalização do governo para ver se os planos de saúde estão agindo dentro da legalidade, né? Não estão sendo Sim. abusivos com o valor do reajuste anual que está sendo feito. Então, por esse motivo que eu ainda considero que os planos individuais são mais vantajosos atualmente. Legal. Rodrigo, uma dúvida que eu tenho, né? Na tua área de atuação em face de plano de saúde. Nas demandas que tu atua, o juiz manda fazer perícia ou ele se satisfaz com os laudos bem apresentados? O juiz não gosta de pedir perícia. Quem pede perícia é o plano de saúde, justamente para criar outro tipo de resistência, né? Protelar Tudo que também, né? Pra tudo que é protelar. possível, eles fazem. Por exemplo, num outro caso do escritório, uma paciente idosa, bem idosa, que é atendida em sistema home care, né? Certo. Ela acamada em casa, ela tem 24 horas de acompanhamento médico que foi conseguido também através de uma liminar. O plano de saúde pediu uma perícia para ir ver se ela precisava de fralda, para ir ver se ela precisava de enfermeira. Tempo se não podia diminuir a enfermeira, se de repente não precisava só manhã e tarde, não precisava à noite. Eu pediu perícia para isso. Eu te pergunto, porque encontra a União e contra o Estado, se o laudo tiver bem feito, o próprio STJ tem precedente dizendo que a perícia é desnecessária, até para baratear o procedimento, até em favor do Estado da União. Sim. Aí a minha dúvida é se o plano de saúde requerendo, ele manda fazer. Ele manda fazer, geralmente os juízes mandam fazer e o plano de saúde paga o que for necessário. É mesmo, O perito pode cobrar o que for, que eu nunca vi eles negarem. Para dar trabalho pro paciente, sim, Eles para preferem gastar pagar. com perito. O que é que acontece, né? Depois geralmente depois da réplica à contestação, o magistrado determina a intimação das partes para dizer se tem provas, né? Geralmente nós falamos que a prova documental é suficiente para que o feito pode ser julgado antecipadamente, né? Para poder, inclusive, resolver logo o processo, né? Resolver logo o problema
do cliente, e a documentação de fato ela é bem clara, né? Não Certo. precisa de perícia. Mas eles fazem questão de muitas vezes bem. pagar a perícia, inclusive, paga o que for, peritos cobrem bem caro, viu? Pra eles... E plano de saúde, preste atenção, plano de saúde. Vocês estão tendo um gasto com esses processos desnecessários. Fiquem de olho, plano de saúde. Porque muitas perícias dessas não são necessárias. E estão gastando. É outra coisa que eles fazem. No âmbito administrativo, antes mesmo do cliente acionar o judiciário, procurar um advogado e acionar o judiciário, muitas vezes eles criam uma espécie de perícia administrativa onde eles mesmos indicam quem são os peritos que vão avaliar o problema e... Bem isentos, né? bem isentos e por coincidência geralmente é confirmando a negativa do procedimento, né? Você vê, né? Assim, mas é uma luta das pessoas. É uma né? luta. Mas graças a Deus, como a gente estava comentando, é um momento já de, assim, da gente pontuar algumas coisas ruins, mas que graças a Deus, com a atuação dos advogados, das defensorias, o direito à saúde tem sido concretizado. Doutora Viviane, sua presença aqui ilumina a nossa mesa, sabe? Assim, é sempre um prazer, um privilégio ter você conosco, que é um exemplo de luta, garra e vitória e de guerra na atuação da advocacia em favor dos seus clientes, né? Das pessoas que você representa. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, Foi um Viviane. prazer imenso. Doutor Rodrigão, valeu demais, cara. Suas Valeu. observações aí foram espetaculares, viu? Valeu, obrigado pelo convite. É sempre importante informar a população, Sim. né? Claro, Informar a população que não deixe passar. sim. Quando tiver um procedimento negado por plano de saúde, procure o advogado de sua confiança, não deixe passar. Sim. E assim, vá atrás e tenha seu Vá direito atrás. concretizado, né? Muitas vezes pode ser uma coisa abusiva e a gente viu que até se for uma demanda de juizado, nem de advogado, o defensor vai precisar, não é? Pois é. E a gente agradece demais a presença de vocês sempre conosco. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no nosso canal e fiquem sempre com Deus. Um grande abraço sempre.